Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre a mulher no casamento e como mãe. Vamos fazer uma oração. Obrigada a Deus, porque Tu és um Deus tão perfeito, Tu és Deus poderoso e um Deus cheio de amor. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tiveste propósito, Senhor, com todas as coisas, conosco. E Tu has de cumprir. Muito obrigada, Senhor. Que privilégio Te conhecer. Nos ajuda, Senhor, a entender mais dos Teus planos, Teus propósitos, do Teu amor. Através de entender, Senhor, o que Tu fizeste conosco, mulheres, Senhor, as funções, meu Deus. Tu és tão maravilhoso. E tudo há de ser maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Faz a Tua obra, fala nos nossos corações, na nossa mente. E opera, Senhor, Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Com perdão, Senhor, de tudo aquilo que nós ofendemos a Ti, Senhor. Nós clamamos, sim, confiando no Teu sangue poderoso sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, tudo que Deus fez, né? Deus fez a mulher, Deus fez o casamento e tudo tem bênção, né? O que Deus tem de bênção para nós. E compreendendo aquilo que aquilo que Ele criou e para o que criou, né? Deus criou nós, mulheres, e com propósito. Não só propósitos naturais, mas propósitos espirituais, né? Isso que é tão lindo de ver. Então, Deus uniu o homem e a mulher, invenção de Deus, né? O casamento. E Deus é tão perfeito que até nos hormônios, Deus formou hormônios do amor, né? Que tem a oxitocina, né? Um dos hormônios que faz que haja atração, que faz que haja afeição, faz que opere aquilo para atrair duas pessoas, para estarem unidas, para estarem vivendo juntas, né? E acima de tudo, com propósito. Então, no Novo Testamento, né, classicamente, Efésios 5, 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Esse como ao Senhor, como que fosse o próprio Jesus, o marido fosse o próprio Jesus. Podemos até falar, mas não é, realmente não é, né? Mas, ó, Efésios 5:32, depois nós voltamos a esse assunto, tá? Efésios 5:32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. No verso 33, assim também vós, cada um em particular. Aqui para o homem, né? Ame a sua própria mulher como a si mesmo, mas para nós mulheres, né? E a mulher reverencie o marido. Né? E esse reverenciar, no dicionário, quando a gente for ver, é um respeito, assim, assim, entre parênteses, até exagerado, né? Considerando um respeito com humildade. Porque se for para sujeitar como ele fosse o próprio Senhor, quando falamos de Deus, Jesus, nós tememos, né? E na frente do marido não é um temor assim, mas, né, sujeitai-vos, né, como ao Senhor, né, diz, né? Então, e tem um propósito também, né? Em Atos, Efésios, no Novo Testamento, em Atos, no Antigo Testamento 2:20b, mas para o homem não se achava ajudadora idônea, né? E verso 22, formou a mulher. Quer dizer, existia um propósito, uma ajudadora. O que é uma ajudadora? Ajudadora é aquela que contribui, né? A que vai facilitar os caminhos, né? E idônea, ela é apta para fazer, para chegar a algum objetivo, né? Ela é apta, ela é competente para isso. Deus deu essa competência, ela é idônea, Deus fez assim. Idônea, competente.
Ajudadora, aquela que vai facilitar. Então, quando nós falamos, né, de ajudadora, né, porque o homem está à frente, não é questão a sujeição, não é questão de importância. É questão de saber, por exemplo, saber o lugar, né? Por exemplo, num jogo de futebol, num time de futebol, o atacante é importante. Ele tem que marcar o gol, né? O número 9 tem que marcar o gol. Ele tem essa função. Mas, se ele estiver sozinho, não tiver quem passe a bola para ele, ele não vai fazer o gol, né? Então, tem toda uma equipe, tem as pessoas com função para que aquilo possa acontecer. O goleiro é importante? É importante, porque se ele não defender as bolas, não vai chegar no objetivo. O objetivo é ganhar, ter vitória, né? Então, o goleiro é importante. O atacante é importante? Os outros jogadores, né, no meio do campo, defesa, é tudo importante, porque se a bola não chegar no 9, o 9 não faz o gol, né? Então, a questão da importância, todos são importantes, né? E a questão, por exemplo, também no corpo humano, né? Se um é o coração e o outro é pulmão, os dois são importantes, porque se o coração não bater, nada vai funcionar. Mas se o pulmão não fizer circular, não captar o oxigênio, não fizer circular o oxigênio, nada vai sobreviver, nem o coração vai sobreviver. Então, são importantes? São importantes, todos são importantes, né? Então, a questão do homem ser cabeça, como Cristo, né, em Efésios, não quer dizer que o homem é mais importante, né? Mas tem função diferente com a mulher. Porque, no fim, o homem vai dar as contas com Deus, a mulher vai dar contas com Deus, né? Os dois podem estar no casamento, podem viver juntos, mas a conta final nós vamos dar com Deus, é individual, né? Então, o casamento a gente pode ver como um triângulo, né? Deus é a autoridade máxima. Em cada um dos lados é o homem e a mulher e Deus como autoridade. Então, Deus colocou o homem como autoridade. Mas, se o homem disser assim, vamos nos drogar, a mulher não tem que se sujeitar a isso, porque a autoridade maior é Deus e a palavra. Se aquilo que for falado ofender a autoridade maior, ela não tem que estar sujeita a uma autoridade que vai contra as coisas que Deus falar, que Deus nos orientar. Por exemplo, vamos roubar, né? Se for para roubar e a mulher, né, ouvir de Deus, não está certo roubar, então não vou roubar. Então não tem que roubar. Por quê? A autoridade maior é Deus, que está aqui, né, no triângulo, Deus está aqui, ele é maior. Então eu não tenho que submeter a alguma coisa que vai contra Deus, contra a palavra de Deus. Tem coisas, menos que tem que ter uma sabedoria. Mas a autoridade, cada um vai dar as contas com Deus. Isso que vale, né? Que se a autoridade aqui tá sendo um peso contra as coisas do Senhor, nós temos esse escape em Deus, né? Aquilo que agrada a Deus é mais importante do que aquilo que agrada ao marido, mas quando isso está fora da palavra, né? Então, nossa vida é balizada com a palavra de Deus, né? E em outras coisas menores, pode ter um acordo, e é bom sempre, assim, entrar para facilitar, né? Como foi em Gênesis que Deus falou, né? Uma ajudadora, aquela que vai ajudar, vai contribuir, vai facilitar. Não vai criar problema, não vai atrapalhar, né? Vai estar lá para estar contribuindo, né, para o bem. E com certeza, né, Deus tem esse plano de bem, porque foi Ele quem
quem pensou no casamento. Então, o maior interessado pode ser nós, porque eu amo meu marido e tal, mas só que não dá. E hoje, pelas estatísticas, tem tanto divórcio, né? Não só no mundo, assim, fora da igreja, mas dentro da igreja também. Né? Por quê? Não há concordância, né? Porque são duas pessoas diferentes, duas pessoas que, mesmo com Jesus no coração, ainda existe qualidades, defeitos, né? Coisas que nós temos que ser transformados. Então, a cada situação, a cada confronto, né? Nós temos o quê? Nós temos a saída de buscar a Deus. Né? Deus está acima. Quanto mais cheio de Deus, mais perto de Deus, né? Imagina um triângulo. Quanto mais perto de Deus, mais um está perto do outro. A mulher com o homem que estão nessas laterais vão estar mais próximos. Porque cada vez que chega mais a ponta, no vértice, vai afinando, né? Vai diminuindo o espaço entre um e outro. Uma aresta e outra aqui. Né? Então, a nossa função, ter mais de Jesus, os dois buscando mais. E o óleo do Espírito Santo vai lá, né? Até que haja uma concordância, até que haja um entrosamento, né? E mais cheio de Deus, a terceira dobra, que é Jesus no meio, né? E isso vai fazendo relacionamento. E esse é o mistério, né, que Efésios fala, né? Não digo, porém, do homem e da mulher, mas de Cristo com a igreja. Então, só de ver essa simbologia, o privilégio que nós podemos ter. Quando a Bíblia diz, né, sujeitai-vos, né, sujeitai-vos ao vosso marido. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Parece uma coisa, até antiquada hoje, que pode se pensar. Mas, quando vemos espiritualmente, né, a esposa, ela é intercessora. Né? O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? De todo o coração, com toda a alma, com toda a força. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. E o próximo, mais próximo que nós temos é o marido. Né? Então, se não existir o desejar o melhor, né? o desejar, assim, sinceramente, que haja o melhor, a maior bênção, a maior transformação, né, no parceiro, a oração não vai ter tanto efeito. Orar é uma coisa, amém. Senhor, nos abençoa. Glória a Deus. Né? Deus é o primeiro interessado em abençoar um relacionamento de casamento. Mas ser a intercessora, aquela que vai estar na brecha daquilo que é defeito, daquela coisa ruim que talvez até nos machuque ou prejudique, e poder entrar nessa brecha, essa brecha, tem uma passagem que fala assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Então, a primeira coisa é sujeitai-vos. Não é assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. O Senhor é poderoso, Deus tem todo o poder, sangue de Cristo já venceu tudo. Mas se eu tiver... Deus é maior. Mas se eu tiver brechas na minha vida, o inimigo, ele consegue entrar. Se eu não tiver sujeita com a cobertura de Deus. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus. Tantas coisas nós entregamos para o Senhor. Ai, Senhor, a minha vida. Senhor, abençoa a vida financeira. Senhor, entrega a minha vida financeira. Senhor, eu entrego isso, eu entrego tal. Mas, quando chega no eu próprio, quantas coisas que é difícil
despojarmos, por exemplo, da opinião própria. Não, mas eu acho que é assim. A concepção que nós temos das coisas, ao invés de nos dobrarmos diante daquilo que a palavra nos diz, nós estamos lá lutando. Não é assim, é assim. Né? A Bíblia nos diz que nós temos o coração obstinado. E se não for para sujeitarmos a Deus, a Bíblia nos ensina, sujeitai-vos, pois, a Deus, em todas as coisas, desde o Antigo Testamento, de estar submisso a Deus, de estar obediente ao Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor quer, que deseja, porque Ele tem o melhor. Se nós não tivermos nessa sujeição a Deus, nós podemos ter problemas, né? Porque o diabo é maior que nós. O diabo é vivo também. Está aí, atuando. Né? Quantos divórcios? Então, o casamento está servindo também. Vós, mulheres, sujeitai-vos, pois, ao marido. Se é o marido que nós enxergamos e não conseguimos sujeitar, como é que nós vamos fazer com Deus? Então, nesse sentido, o casamento parece até uma mola propulsora para a gente estar, né, debaixo do Senhor, debaixo da chuva do Senhor, que está na submissão, né, de uma autoridade. E Deus vai estar protegendo. Né? Então, é um ensino de Deus. No casamento, no relacionamento a dois, nós aprendemos do Senhor, né, dele próprio e de viver a vida, né, com Ele. Né? Porque Deus vai se manifestando. E essa é a bênção maior, né? De conhecer a Deus mais e mais. Então, nesse triângulo de estar mais próximo de Deus, de estar conhecendo a Deus e os dois estarem mais juntos porque estão mais perto de Deus. Então, essa é a bênção maior, né? Porque somente Deus pode nos dar a satisfação plena, somente Ele. Não pode, nem pode ser o marido dar a satisfação plena, né? Porque aí, para que Deus, né? Deus tem algo que completa, é plena, né? E a bênção do casamento é essa, né? Que Deus pode estar suprindo sempre aquilo que for necessário. E sempre tem coisa para a gente ajustar, sempre, sempre. Porque tem coisas que nem nós próprios sabemos que existem em nós. Mas Deus sabe. Né? E Deus é poderoso e fiel para fazer, né? Infinitamente mais, glória a Deus, né? Porque nós ficamos até meio, isso não acontece, isso e aquilo. Nós não sabemos, e realmente nós não sabemos de tudo, mas Deus é fiel, glória a Deus. Né? E esse caminhar, né? Com Deus, eu queria deixar um versículo, que está em Apocalipse, né? 22:7. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Né? Então, Deus está disponível com as suas águas. Deus está disponível com as suas fontes. E ele fala assim, quem tem sede, venha. Então, é da nossa parte nos aproximarmos dele. Né? E quem quiser, tome de graça. É querer, porque pode tomar. Muitas vezes a gente nem está tendo esse querer, né? Ou está cansado, está desanimado, não está enxergando, nem está enxergando que tem essas águas, nem está enxergando que Deus quer o melhor, né? Então, olha lá, quem quiser, tome de graça. Mas tem uma solução também, Deus opera esse querer. Né? Filipenses fala, Deus opera tanto querer quanto realizar. Né? Tome de graça da água da vida. Então, está disponível essa água do Senhor. Né? Quem quiser, busca. Então, a nossa parte como esposa, né? Além de tudo aquilo que Efésios está falando, aquilo que Gênesis, né? O propósito de Deus sobre nós,
né? Nós realmente cumpriremos. A mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, buscando ao Senhor, vai cumprir o propósito de Deus, né? Ser idônea, ser competente para aquilo que Deus chamou, né? É, ser ajudadora, aquela que vai contribuir, porque a mulher que estiver cheia do Espírito Santo vai estar contribuindo com aquilo que o Senhor quer fazer. E o casamento é um propósito de Deus, né? Deus quer mostrar que o casamento é bênção, é cheio de amor, de compromisso, de fidelidade. São valores que Deus tem, que esse mundo não pode dar. E é isso que Cristo quer nos mostrar, que Ele nos ama tanto, Ele é tão fiel. Ele é comprometido conosco e muitas vezes nós nem percebemos o quanto ele é comprometido. Ele é comprometido porque hoje as pessoas não vão conta, faz isso, faz aquilo e tudo passa, tudo bem. Não, Deus não. Ele está lá, está lá, está lá no nosso pé, graças a Deus, e tem um propósito eterno, porque existe um fim para tudo isso, né? E Jesus está para voltar. Então, Deus abençoe cada casamento e que Deus cumpra esse maior propósito e que cada casamento seja aquilo que Deus quis, né? Mostrar a igreja, a Cristo com a igreja, né? Que sejam esses dias, porque estamos vivendo dias terríveis para o casamento, para a figura do casamento. Imagina como o inimigo está lutando. Mas quando nós formos ver como Deus é maior, quem Deus é, as suas qualidades, suas características e o seu mover, nós vamos ficar muito satisfeitos, né? Então, que seja assim o casamento de cada um, cheio de Deus, em nome de Jesus. E agora, vamos continuar como a mulher, como mãe. E o que podemos dizer da mãe, né? A mãe é o maior privilégio do local onde Deus colocou. Um sentimento dele, é uma característica dele em relação às pessoas, né? A mãe, o que ele colocou no coração da mãe? O cuidado, né? Esse cuidado que a mãe tem, ela quer o melhor para o filho. Ela tem um amor, é um amor que Deus colocou isso também, até na amamentação da mulher, ela produz um hormônio que se chama o hormônio do amor, como a gente já falou. E só no afeto, no olhar, a criança já sente o amor, né? É uma coisa de Deus. Deus é assim conosco. E a mãe tem esse privilégio de sentir aquilo que Deus sente em relação ao seu filho. A gente quer o melhor, né? Em Jesus também, em Lucas 12:32, falou assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Gente, o Pai quis nos dar o reino. A gente não entende isso. Que coisa tremenda, é uma coisa muito grande isso. E a mãe, quando tem um filho, quer dar de tudo. Ela dá de tudo. Ela não pensa duas vezes, né? É o dar, né? E isso está no coração de Deus. E nós vemos até em Provérbios 31, né? Eu nem vou abrir, né? 31:25 diz: força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupação. Por quê? Nós vemos a mulher virtuosa em Provérbios 31. Ela está cuidando da vestimenta, da alimentação, está preocupada, né, com a segurança, com a educação, com tudo aquilo que concerne a vida da criança, do filho, né? Esse é Provérbios 31. E tudo aquilo Deus colocou no coração da mulher. Isso é uma coisa tão tremenda que é do coração do Pai. Se nós formos transferir que Deus faz isso conosco, quando nós sentimos um pouquinho de alguma coisa de Deus, nós ficamos, que revelação, Senhor, obrigada. Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Né? Não é assim? E Deus colocou como que fosse algo meio parecido no coração da mãe com seu filho. Né? Então é uma coisa tremenda. E a mãe também vai cuidar do corpo, alma e espírito.
né? Então, Provérbios 22:6, todos já conhecem? Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. E segundo livro de Timóteos 3,15, e que deixe a tua meninice sábias as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, que responsabilidade, bênção, né? Que nós podemos encaminhar uma criança nos caminhos de Deus, né? E a Bíblia fala assim da criança, né? Ensinar a criança quando ela é pequena. E a mãe, ela tem que se dedicar. Como que vou transmitir a palavra? Se ela não conhece a palavra, como vou transmitir? Como vou transmitir algo que eu não conheço? Então, eu tenho que estudar a palavra, saber quem eu sirvo e viver a palavra, né? Para poder transmitir para a criança. Acho que a coisa mais importante é essa transmissão. Por quê? Ser mãe, Deus não escolheu profissão, Deus não escolheu condição econômica ou social. Não foi assim. É mãe, né? Deus deu essa capacitação para a mãe. E, lógico, nós vamos dar todas as contas, né? Mas a missão dela de buscar a palavra, buscar a Deus e viver, presenciar, é aquilo que a criança vai aprender. Então, nós temos sim que ensinar a palavra. Mas se a mãe não vive a palavra, vai ser algo desconexo. Vai ser algo que não estrutura uma criança. Uma criança, ela não pode, até 2 anos, ela não pode entender racionalmente de tudo, mas ela observa tudo e entende tudo, do jeito dela. Então, a vivência, a mãe tem que viver também a palavra. Amém por conhecer. Glória a Deus, e tem que conhecer. É um privilégio. Mas viver é o segundo passo, porque se não tiver esse segundo passo, fica tudo morto. É vida, né? Tem que viver, ter vida. Vida em Cristo, vida com o Espírito Santo, né? Quem nos dá a vida é o Espírito Santo. É Deus através, né, do sangue de Jesus e do Espírito Santo que opera em nós. Ele nos dá vida. E tem a nossa parte de decidir, buscá-lo e viver essa palavra que nós aprendemos do Senhor. A palavra viva, que é a palavra de Deus, né? A Bíblia. E o ser humano, às vezes, é tão cheio, né? De tantas qualidades, tantas facetas, que nós não entendemos tudo. Uma mãe letrada e iletrada não vai entender totalmente o que é uma criança. Eu tive 4 filhas. A gente dá uma educação e sai 4 filhos diferentes, né? Então, Deus é tão tremendo, Deus é tão grande, que Deus formou cada criatura e nós somos tão pequenos. Mas Deus é tão poderoso para fazer, dar vida, formar uma pessoa, porque tudo é do Senhor. Todas as criaturas foram o Senhor que fez, né? E lógico, Ele quer os seus filhos, né? Os filhos de Deus. Nós não conseguimos, mas graças a Deus que Ele nos dá a palavra, Ele nos dá os irmãos, a sabedoria, né? Quem pedir, como eu já li antes, quem sente falta de sabedoria, peça que o Senhor dá sem medida. E Ele é tão fiel, Ele é fiel, né? Porque Ele também, Ele ama tanto uma pessoa, uma criança, que é o desejo do coração, que todos sejam salvos, que todos encontrem esse caminho com o Senhor, né? Então, é do projeto de Deus, né? E Deuteronômio 6 e 7 diz assim, essas palavras que, no tempo de Moisés, né, Deus falando com Moisés, né, Deuteronômio, Moisés repetindo aquilo que Deus já tinha falado. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só, ele não fala só na mente, é no coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Em outras palavras, vivendo,
porque seria em todos os momentos. Em todos os momentos nós temos que viver, né? Não só falar aquilo que a Bíblia nos ensina, glória a Deus, mas nós temos que viver, né? Isso que diz aqui, né? Deuteronômio 6:1. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Então, ele nos ensinou, nós temos a palavra de Deus, glória a Deus, né? Ele nos ensinou para que nós pudéssemos obedecer, cumprir, seria obedecer na terra, né? Tal, amém. Deuteronômio 11:13, mais um versículo. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Aí são vários versículos depois que ele cita as promessas, né? As bênçãos, toda a provisão que o Senhor tem para o seu povo. E nisso tudo, o que nós podemos ver? Sobre a obediência. Então, nós temos que ensinar a obediência. Então, nós temos que ensinar a palavra, a aplicação, cobrar, né? Repetir, ter paciência, né? Mãe faz isso, né? Porque ela quer o melhor. E então, o pior inimigo, né, para nós ensinarmos nossos filhos seria a incoerência. Falar, mas agir de uma forma contrária, né? Ou não agir conforme. E como nós temos que ter cuidado e também o temor de viver aquilo que está falando, aquilo que está ensinando, aquilo que a palavra diz. Nós queremos ensinar a palavra. Então, nós temos que cumprir, viver, não só cumprir, mas assim, viver a palavra de Deus. Deuteronômio 27:10, o último versículo, tá? Obedecerá a voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno. É interessante que ele fala, obedecer a voz, né? E vai cumprir os seus mandamentos, né? Então, tem dois níveis, né? Tem o cumprir aquilo que já está na palavra de Deus, nós vamos estudar, nós vamos saber, vamos tentar cumprir. Mas ele fala assim, ouvir a voz de Deus, né? É tão importante ter essa conexão com o Espírito Santo, né? De estudar a palavra, glória a Deus, mas ouvir aquilo que o Espírito tem, isso dá vida, né? Essa vida que nós temos. E uma passagem, né, tão importante, Jesus, no Novo Testamento, Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, que era filho de Deus, então imagine nós, como nós vamos aprender essa obediência? Até para nós adultos, né, podemos entender a palavra e até vivermos isso, ter como, assim, um cumprimento em nossas vidas, é um exercício, né? Então, quanto antes, porque a Bíblia fala que nós temos o coração obstinado, então, quanto antes uma criança aprender a ouvir a voz, seria tão ganhar tempo, né, com Deus. Tive uma conversa tão interessante com o pastor Azaf, que veio da última vez, né? Tive o prazer de conhecer sua filhinha, a Aurora, e todos sabem, ela é especial, mas muito doce, muito obediente, muito inteligente. Eu falei para o pastor Azaf, pastor, como ela aprendeu? Ela sabe, ela é inteligente, ela sabe das coisas, né? Ela sabe como agir, ela entende a situação. E ele respondeu uma coisa muito interessante, que para mim foi, olha, ele falou sobre a obediência dela. Ela é muito obediente, ele falou. E a obediência dela fez com que ela aprendesse. Olha só a bênção. O ser obediente leva a um aprendizado, né? E é tão bênção porque às vezes a gente demora tanto para aprender certas coisas, mas na obediência houve o aprendizado, né? Então, para nós aprendermos mais de Jesus, né? Vamos estar sendo obedientes, né? E no temor do Senhor, né? Buscar a sua face de viver, né? Então, a mãe, né? Ela é tudo isso. É bênção, glória a Deus, por tudo aquilo que ela vai aprender do Senhor, das suas características, de ter essa experiência com Deus. É tremendo isso.
Mas o temor, né, de realmente viver e de passar para a criança, não palavras, né, mas uma vida, né? Isso é tão importante. Então, ninguém é perfeito, né? Nós sabemos que nós não somos perfeitas, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. E se houve alguma imperfeição, e sempre há, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós imaginamos, que nós pensamos, que nós pedimos, diz a palavra. Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus maravilhoso nós temos, né? E também a palavra que diz, né, que a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então, vamos orar que toda palavra que foi lançada, ela vai germinar em nome de Jesus. Ela tem o poder de germinação, porque é uma coisa de Deus. Toda semente é carregada de DNA. E esse DNA dá todo o comando dela ser o que vai ser aquilo que para que foi projetada. Então, em nome de Jesus, nós oramos por cada criança que vai ser aquilo que Deus projetou, né? E também aqueles que estão até sem esperança. Ezequiel, ele viu nos ossos de o vale dos ossos secos. Deus falou, profetiza sobre esses ossos. E os ossos começaram a fazer barulho, começaram a existir tendões até se formar uma pessoa, até se formar o exército de Deus, né? Então, nunca vamos nos desesperançar ou cansar ou desistir, né? Porque cada um é cada um, Deus tem um propósito eterno, Ele é fiel para cumprir, né? Talvez as pessoas não estejam correspondendo, às vezes as pessoas estão com problemas, todo mundo tem problema, mas Deus é fiel para que a sua palavra prevaleça. E em nome de Jesus, nós mães somos também intercessoras, não tem saída, e eu acho que até o fim da vida, né? A mãe é intercessora, é joelho no chão. Ela vai orar por seus filhos, não só os seus, mas tantas crianças que estão neste mundo, quantas vidas vêm para o Senhor, não importa a idade, né? O que o Senhor quer operar é a salvação, a bênção maior que nós temos, né? Que é o Senhor Jesus nos corações. Então, a mãe, ela tem o amor de Deus, Deus deu essa capacitação, ela tem esse propósito de cuidar, então vamos cuidar sim, né? Não só os filhos naturais, mas são filhos espirituais também. Então vamos fazer aquilo que está no coração de Deus. Então a mãe é um projeto de Deus, né? Não só mãe natural, mas mãe espiritual. Então vamos ser aquilo que Deus quer que sejamos, né? Atender ao propósito de Deus. Amém. Cada um tem talvez funções diferentes, mas a mãe, no sentido espiritual e natural, ela vai ser uma cuidadora, ela vai ser uma intercessora, ela vai ser aquela que vai estar meio que, não só como atalaia, né? Nossa, como é que tá, né? O inimigo está vindo, vou avisar, vou orar, né? Então, vai ser um braço de Deus, né? Para o projeto de Deus, né? Então, glória a Deus por cada mulher, glória a Deus por cada mãe, né? E glória a Deus por cada filho, né? Que Deus quer abençoar e quer fazer o seu exército crescer, né? Então, Deus nos abençoe, Deus abençoe cada mãe e cada filho e cada família, cada casamento, cada marido. Então, Deus seja o Senhor de todas as coisas. Então, Deus abençoe. Boa noite. Em nome de Jesus. Para dele, Deus.